A família do meu marido nunca economizou palavras para me rotular como uma fracassada. Mas na festa de aniversário do pai dele, um dos sócios de negócios ficou paralisado ao me ver. Espere, então é você? O silêncio tomou conta do ambiente e a sogra ficou sem reação. Antes de seguir, deixe-me perguntar, de onde você é e quantos anos tem? Vamos começar. Parecia que a vida seguiria um caminho tranquilo, sem grandes surpresas. Ninguém exigia feitos extraordinários nem metas impossíveis. Uma casa modesta com janelas para o quintal, um emprego em uma farmácia perto da linha do bonde, ligações noturnas para o marido com perguntas simples, finais de semana raros em família. Nada de promessas grandiosas ou juramentos eternos. Apenas o desejo de não causar problemas e manter o lar em ordem. Os parentes de Igor receberam a notícia do nosso casamento com um sorriso forçado. Os parabéns soaram educados, mas vazios. Nos jantares, as conversas vinham temperadas com comentários velados, como se cada palavra fosse uma faca disfarçada de gentileza. Svetlana Pavlovna, a sogra, preferia a verdade crua, sem filtros. Cada frase sua carregava um tom de comando, como se o mundo devesse se curvar às suas expectativas. Petróleo Andreevich fingia não perceber a tensão, mas às vezes seus olhos se fixavam em mim, como se buscassem decifrar quem eu era e de onde tinha vindo. Eu não me justificava. A infância me ensinou a guardar minhas emoções e não me expor a quem faz perguntas só por curiosidade mórbida. Meus dias começavam com a abertura da farmácia, atendimento aos clientes fiéis, entrega de medicamentos subsidiados. À noite, organizava vitrines, imprimia etiquetas de preço e fechava a loja enquanto Valha, a colega fofoqueira, espalhava suas teorias sobre a vida alheia, convencida de que fofoca era o melhor remédio contra a insônia. Igor tentava suavizar os atritos. Era um homem bom, atencioso, sempre com um sorriso pronto, mas demasiado complacente com a própria família. Podia ignorar uma indireta, mudar de assunto ou amenizar uma situação com uma piada, mas raramente se colocava entre o agressor e a vítima. Eu não cobrava a proteção dele. Sabia o quão difícil era confrontar uma mãe acostumada a ter sua palavra como lei. Porém, no fundo, a fadiga se acumulava com cada rótulo que me colavam, sem sucesso, sem carreira, sem ambição. Era como se, a cada noite, eu tivesse que sacudir essa poeira dos ombros para não sufocar enquanto dormia. Minhas memórias me levavam a outra realidade. Um hospital nos arredores da cidade, corredores cinzentos, janelas que davam para um pátio onde o sol mal penetrava. Plantões com cheiro de antisséptico, pausas rápidas para um café fraco, chamados urgentes, passos apressados de enfermeiros exaustos. Lá, ninguém pedia currículo ou cartões de visita. As pessoas chegavam e entregavam suas vidas nas mãos de quem permanecia ao lado delas quando todos tinham medo. Eu era enfermeira de UTI. Nos documentos, uma única palavra definia minha função, mas por trás dela havia centenas de ações que ninguém considerava heroicas: esterilizar instrumentos, trocar curativos, ajustar soros, segurar a mão de familiares desesperados, conversar com pacientes que já não tinham forças para falar, mas cujos olhos imploravam por ajuda. Aprendi que às vezes o silêncio é a melhor forma de não quebrar a frágil resistência alheia. Certa noite de outono, trouxeram um rapaz vítima de um acidente. O carro derrapou em uma estrada molhada, ele bateu o peito no volante, perdeu a consciência, e sua respiração ficou superficial, quase imperceptível. Os médicos ainda estavam retidos em uma cirurgia de emergência. Na maca jazia aquele jovem, lábio cortado, sangue seco no colarinho, cacos de vidro nos cabelos. Não esperei ordens. A rotina de agir antes que o pânico se instalasse já havia salvado segundos preciosos. Verifiquei sua respiração, senti o cheiro de gasolina e asfalto molhado, tampei seu nariz e comecei a ventilação boca a boca, contando as compressões. 30 pressionamentos, 2 ventilações, repetindo o ciclo. Seu pulso era fraco, o coração batia como um relógio antigo lutando para não parar. O médico chegou no momento em que seu peito se elevou, como se tivesse lembrado do ritmo certo. Colocaram a máscara de oxigênio, fixaram o catéter, iniciaram o soro. Ninguém disse obrigado. Na UTI não se comemorava antes de o paciente abrir os olhos. A história terminou com sua alta e um bilhete curto de agradecimento do pai dele. No papel, apenas iniciais e palavras simples. Guardei aquele recado entre as páginas de um caderno, até que em meio a mudanças e correria, ele se perdeu. Nada de heroísmo. Nenhuma manchete de jornal. Apenas mais um plantão exaustivo em uma longa lista de noites sem sono. Anos depois, da UTI restou a habilidade de avaliar situações com rapidez, de usar o tempo com eficiência. Quando meu pai faleceu, tive que deixar o hospital.
Dívidas, reformas, a busca por um novo emprego. A farmácia se tornou um porto seguro, um lugar para me manter à tona sem afundar nas mudanças constantes. Svetlana Pavlovna só conhecia o último capítulo dessa história. Farmacêutica soou para ela como uma sentença. Em seu mundo, o valor de uma pessoa se media por cargos e conexões. Meu passado na enfermagem lhe parecia irrelevante, sem importância. E os feitos? Ninguém suspeitava deles, nem queria saber. Chegou o aniversário de Petróleo Andreevich. Livros de receitas sofisticadas decoravam a mesa, a geladeira exibia um cardápio impecável. Svetlana Pavlovna revisava a disposição dos convidados como uma maestrina analisando uma partitura. Tudo deveria transmitir respeito, bom gosto e status. Não havia espaço para improvisos ou informalidade. Eu ajudava na cozinha, lavar louça, cortar legumes, arrumar os aperitivos, verificar se os copos estavam impecáveis. A sogra não perdia a chance de criticar cada movimento, dar conselhos não solicitados ou apontar o jeito errado de descascar um pepino. Em cada palavra ecoava um olhe e aprenda. Igor circulava entre a sala de jantar e a sala de estar, recebendo entregas, carregando sacolas do mercado e procurando saca-rolhas que misteriosamente havia sumido na gaveta das velas. Petróleo Andreevich no escritório assinava documentos e de vez em quando espiava a cozinha, como se checasse a temperatura de uma panela no fogo. Às 6 da tarde, a casa encheu-se de vozes. Buquês se acumulavam na entrada, os brindes começaram à mesa, os vivas se multiplicavam. Svetlana Pavlovna brilhava, como se aquela noite pudesse apagar todas as tensões e mal-entendidos do passado. No meio do segundo brinde, apareceu Vladimir Sergeevich, alto, de movimentos calculados, com um sorriso contido e um olhar atento. Sócio de Petróleo Andreevich em vários projetos, homem conhecido por sua habilidade em negociações, trouxe um relógio suíço, abraçou o aniversariante e cumprimentou os presentes. Eu levei uma bandeja de pratos quentes e a coloquei na ponta da mesa. Vladimir Sergeevich virou-se, fitou-me com uma intensidade que fez o barulho da sala diminuir, como se alguém tivesse abaixado o volume de repente. Seus olhos se estreitaram, os dedos se contraíram levemente, como quem duvida do que vê. Espere, ele murmurou. É você? As conversas cessaram. Você trabalhava na UTI, há alguns anos. Uma noite chuvosa, um acidente na rodovia, meu filho. Sua voz falhou. Ele parou de respirar antes de chegar ao hospital. Você manteve o ritmo até o médico chegar. Você o salvou. Svetlana Pavlovna recuou um passo. Seu sorriso congelou no rosto, como um objeto decorativo coberto por verniz. Igor olhou para mim, confuso. Petróleo Andreevich colocou o copo na mesa com uma delicadeza exagerada, como se temesse quebrar algo muito maior do que cristal. A mão de Vladimir Sergeevich tremia levemente ao estender o copo sobre a mesa. Como se o peso da memória fosse maior que o do cristal. Marina não gostava de ser o centro das atenções alheias. Os ombros se curvaram, os olhos caíram sobre a toalha bordada, queria responder sem rodeios, sem dramatismos. Era meu plantão, disse seca. Fiz o que devia ser feito. Mas Vladimir Sergeevich não permitiu que a história se diluísse em cortesia vazia. Você começou a reanimação sem ordem, cortou, a voz firme como uma lâmina cirúrgica. Isso não era obrigação. Era coragem. Se tivesse esperado mais um minuto, ele não terminou a frase. Todos ouviram o silêncio que gritava no lugar das palavras. Svetlana Pavlovna dobrou o guardanapo sobre a mesa com uma precisão quase obsessiva, e a quietude se tornou tão densa que parecia ocupar espaço físico, como um móvel a mais na sala. Alguém tentou aliviar a tensão com uma piada, mas o riso morreu antes de nascer. Os convidados trocaram olhares furtivos, alguém serviu água com um tilintar nervoso. O jantar, que até então fluía como uma peça bem ensaiada, mudou de tom de repente, como quando um pianista, no meio de uma sonata, modula para uma tonalidade inesperada. Vladimir Sergeevich deu um passo em direção a Marina e estendeu a mão. Há muito tempo queria encontrá-la, disse baixo, como se o agradecimento fosse um segredo entre eles. Mas a gratidão se perdeu no meio da equipe, se dissipou na correria. Peço desculpas pelo atraso. Não há atraso quando a vida está salva, respondeu ela, e seus olhos, pela primeira vez naquela noite, encontraram os deles sem desviar. Seu filho está bem. Casou-se recentemente, não é? Vladimir sorriu, um gesto que pareceu aliviar décadas de peso. Vou lhe passar seus cumprimentos. Quando a conversa voltou a fluir, Petróleo Andreevich levantou seu copo não para um brinde, mas para dar peso às palavras. Vladimir não fala por efeito, afirmou, olhando para os presentes como se selasse um pacto.
Se um fio desencapado ameaça queimar a casa, não se discute, isola-se. Em nossa família, continuou, virando-se para Marina, havia um fio solto há muito tempo. Eu falhei em não vê-lo. Seu olhar era o de quem, pela primeira vez, reconhece um débito antigo. Obrigado por saber calar quando outros gritariam, e agir quando os demais hesitariam. Isso vale mais que qualquer diploma de vanino. Svetlana Pavlovna empurrou a cadeira para trás com um rangido seco e pediu a palavra com um gesto autoritário, como se estivessem em um clube onde só se fala por turnos. Prefiro a franqueza, declarou, a voz cortante, mas sem a acidez de antes. Eu me enganei. Não era uma desculpa ornamentada, mas um veredito. Não se mede pessoas por conexões ou posições. Uma pausa. O fato é este, ao nosso lado vive e trabalha alguém que uma vez salvou a vida do filho de Vladimir. Isso não apaga os atritos do cotidiano, mas a partir de hoje minha língua será mais curta. A frase soou áspera, mas carregava o esforço de quem rompe uma barreira interna, e naquela família isso era quase um ato de heroísmo. A noite retomou seu curso, mas com matizes diferentes. Os sussurros cessaram. O ar ficou menos denso. Svetlana Pavlovna deixou de vigiar cada movimento de Marina como se fosse uma intrusa. Petróleo Andreevich, ao receber cumprimentos, não esqueceu de agradecer a nora pela ajuda na cozinha, algo que até então considerava tão natural quanto respirar. Igor, por sua vez, buscava insistentemente o olhar dela, como se precisasse confirmar que a mulher à sua frente era a mesma que há pouco emergira das sombras de palavras não ditas. Ao vê-la acenar para um convidado, mover-se com a mesma tranquilidade com que arrumava uma bandeja de frutas, ele finalmente relaxou. Depois do doce, Vladimir Sergeevich aproximou-se novamente. Petróleo e eu temos um projeto novo, disse em voz baixa como se compartilhasse um segredo. Um centro médico. Precisamos de uma enfermeira-chefe com experiência em UTI. Não é para papelada ou reuniões, é para trabalho real no chão do hospital. Salário justo, condições decentes. Se quiser voltar. Preciso pensar, respondeu Marina, mas seus dedos apertaram levemente a borda da mesa. Tenho minha equipe na farmácia. Mas o chamado da UTI ainda lateja, completou ele, como se lesse seus pensamentos. Reflita sem pressa. Sorriu. A porta está aberta. A casa esvaziou-se perto da meia-noite. Os buquês murchavam nos vasos, as mesas respiravam aliviadas depois do peso dos pratos e das confissões. Svetlana Pavlovna recolheu os talheres de prata, sentou-se junto à janela e ficou olhando para o jardim, onde as sombras das árvores dançavam sob a lua. Só quando a cozinha ficou vazia, exceto pelos da família, Marina falou baixa, se eu decidir sair da farmácia, me avise como posso ajudar. Obrigado, respondeu Svetlana, e pela primeira vez o obrigado não soou como uma formalidade, mas como um pedido de trégua. Eu me viro. Você sempre se vira, concordou a sogra, e aquelas palavras simples, diretas, ecoaram como o primeiro degrau de uma escada que ninguém mais ousaria bloquear. Igor empilhou os pratos em silêncio, parado ao lado dela como um guarda-costas involuntário. Você sabia que era o pai daquele menino, quando o salvou? Não, admitiu Marina. Naqueles momentos, não há tempo para olharmos os rostos. Só para as veias, os monitores, o próximo movimento. E eu morava do lado e não fazia ideia, murmurou ele, a voz rouca. Desculpe por não ter te protegido das palavras dela. Sua culpa é menor do que você pensa, disse Marina, secando as mãos no pano de prato. A verdade é uma armadura melhor que qualquer desculpa. Hoje eles ouviram o suficiente. A noite cheirava a champanhe evaporado e algo mais, uma promessa tênue, como o eco de uma música que já terminou, mas ainda vibra no ar. Marina deitou-se tarde e ficou acordada, revivendo aquele corredor de hospital, o filho de Vladimir Sergeevich imóvel na maca, o coração teimando em não soltar a vida. Lembrou-se do médico que ajustava o estetoscópio enquanto corria, do auxiliar que faziam curvas fechadas demais com a maca, da colega da próxima escala que xingava a sorte entre os dentes. Nós éramos a linha de frente, pensou. Não pedíamos medalhas. Só empurrávamos suave a porta que já estava prestes a se abrir. Pela manhã, a casa acordou com o ritmo lento do dia seguinte a uma festa. Svetlana Pavlovna preparava um caldo reconfortante para recuperar as forças. Petróleo Andreevich separava os presentes, escolhendo das flores dos buquês as que sabia que Marina preferia. Algo no ambiente havia se encaixado como quando, depois de horas procurando, se encontra a peça certa de um quebra-cabeça. Na farmácia, o dia começou com a fila de sempre, a vizinha hipertensa, o estudante resfriado, a jovem que perdeu a receita mas não a esperança de que alguém decifrasse aquele emaranhado de nomes de remédios.
Marina movia-se com a calma de quem domina cada gesto, respondendo com precisão, dosando palavras como dosava comprimidos. Ao meio-dia, o telefone vibrou. Era Vladimir Sergeyevich. Posso convidá-la para conhecer o centro médico? Sem formalidades. Só para mostrar como tudo funciona. Combinaram para o final da tarde. Quando Igor soube, inclinou-se e beijou-a na têmpora. O orgulho me estoura por dentro, confessou baixo. E me envergonha pensar em quanto tempo levei para aprender a ser adulto de verdade. O medo é menor quando não estamos sozinhos, respondeu ela, e era verdade, não havia mais necessidade de provar o óbvio. O centro médico era claro, com paredes em tons sóbrios, uma limpeza que não cheirava a desinfetante barato, e janelas que se abriam para um jardim de lírios. Vladimir Sergeyevich a guiou pelos corredores, mostrou a sala da equipe, o almoxarifado, a sala de curativos, o gabinete da chefia. Bem-vinda, disse ao se despedir. A decisão é sua. Aceito, respondeu Marina sem dar tempo para que a dúvida velha conhecida sussurrasse em seu ouvido. Já esperei demais. As primeiras semanas foram de construção. Novas enfermeiras, uma com experiência em traumatologia, outra vinda de uma clínica privada, para médicos recém-formados. Médicos acostumados a decisões atrás de portas fechadas aprendendo a confiar na lógica prática de quem luta na trincheira. Marina estabeleceu regras simples. Erros se discutem, não se escondem. Problemas se resolvem na mesma planta. Instrumentos impecáveis. Luvas novas a cada procedimento. Svetlana Pavlovna, ao saber que a nora havia voltado para a medicina, deixou de chamar a farmácia de boticário. Igor, de uma vez por todas, parou de transformar grosserias em piadas. Os comentários ácidos diminuíram. As piadas, quando vinham, tinham outro sabor. Um mês depois, Vladimir Sergeyevich teve outra reunião importante. Seu filho apareceu no centro médico com a esposa, trazendo uma caixa de bombons. Quis agradecer pessoalmente, disse o rapaz Artyom, era esse o nome. Quando acordei vi você. Não entendi logo, mas lembrei dos seus olhos. Foi um encontro ao acaso, respondeu Marina. Sua vida é fruto da sua força. E da decisão certa no momento certo, emendou ele. Às vezes basta alguém começar. O telefone de Marina vibrou quando ela saía do... O celular de Marina vibrou ao sair do centro médico. Venha tomar chá, pediu Svetlana em uma mensagem seca, sem explicações. Sem motivo não se recebe visitas. Mas Marina sabia que naquela casa os motivos agora vinham disfarçados de gestos simples. A pequena sala com varanda, refúgio onde Svetlana se escondia de sua própria rigidez, cheirava a maçãs assadas. Vamos conversar como pessoas, disse ela, colocando a chaleira no fogo. Passaram a vida me ensinando a medir as pessoas por cargos e círculos de influência. Com o tempo isso se fundiu aos ossos. Quebrar estruturas antigas dói. Não pedia perdão pelas palavras tortas, apenas tempo para reaprender. As pessoas mudam por atos, não por discursos, respondeu Marina. E nós já temos os nossos. Svetlana sentiu os olhos úmidos, mas sem lágrimas a mulheres como ela choravam por dentro com a voz trêmula. Foi o suficiente. A casa deixou de ser uma vitrine de etiqueta impecável. Piotr Andreevich parou de ironizar a vida de farmacêutica, quando ela se tornou uma profissão mencionada com respeito. Igor, certo dia, brigou sério com um primo que desdenhou de Marina em sua presença. O conflito terminou com uma frase simples: na nossa casa não se fala assim. Descobriu-se que dizer isso era mais fácil do que contornar ofensas por anos, sorrindo amargo. Marina voltou aos plantões noturnos, onde o silêncio não era vazio, mas preenchido pelo respirar do prédio, pelo zumbido da ventilação no teto. Não era um som de alerta, mas o ruído certo de uma vida que seguia, sustentada por dezenas de pequenos atos precisos. Svetlana Pavlovna passou a frequentar o centro médico não como patrona, mas como alguém que se orgulhava de quem ali trabalhava. Apoiou bolsas de estudo para enfermeiras sem filtrar sobrenomes ou conexões. O respeito que antes reservava apenas a títulos migrou para aqueles que sabiam ficar de plantão sem reclamar, que seguiam de pé quando outros desistiam. Na primavera, houve uma pequena celebração em família sem motivo aparente. A mesa não exibiu pratos fotografáveis para redes sociais, biscoitos caseiros, geleia de damasco, chá forte. Entre os convidados, Vladimir Sergeyevich e a esposa, trazendo uma foto do filho com a filha recém-nascida. No verso, uma dedicatória. Obrigado por transmitir a vida adiante. Svetlana Pavlovna colocou a imagem na estante, ao lado dos retratos antigos. Não para mostrar, mas para si mesma. Para ver, todos os dias, como o mundo muda quando nele cabem atos, não apenas palavras.
Marina passou pela cozinha com a bolsa do plantão, cumprimentou com um aceno, subiu as escadas. Atrás da porta, o cheiro de torta recém-assada. Svetlana Pavlovna saiu da cozinha, olhou o quadro de horários na geladeira e disse: "Hoje você trabalha à noite. Não faremos barulho. Amanhã preparo sua sopa." "A sopa pode esperar", respondeu Marina. "À noite também." Com o verão, o centro se fortaleceu. Os índices de pacientes se estabilizaram. A equipe assimilou as regras comuns. As mãos deixaram de segurar instrumentos como objetos frágeis, mas aprenderam a ser rápidas e exatas. Em um dia de junho, Piotr Andreevich pediu que fosse ao jantar, só os três, sem convidados, sem música, sem brindes. Apenas a sombra de um abajur sobre a toalha. Queria dizer uma coisa simples, começou. Vive-se metade da vida convencido de que sabe quem merece respeito. Depois conhece alguém que não pediu cargo cansado, não ocupou o centro da sala, não listou méritos, mas fez o essencial, salvou uma vida. E tudo que veio antes parece uma lista de tarefas secundárias. Marina tentou desviar o assunto, mas ele fez um gesto para que ouvisse. "Obrigado", disse. Não pela gratidão, mas pelo exemplo. Svetlana Pavlovna assentiu. Igor apertou a mão de Marina debaixo da mesa. A vida não virou um conto de fadas. As noites ainda traziam dor alheia. Em casa, às vezes eclodiam discussões por bobagens. O vizinho de cima continuava furando paredes aos sábados. A máquina de lavar quebrou de novo, exigindo conserto. Mas daquelas miudezas sumiram as entonações de menosprezo. Desapareceram as palavras que cortavam o ar e deixavam cicatrizes. No lugar, instalou-se outra coisa, um respeito em volume adequado, sem necessidade de aplausos ou placas comemorativas. Bastava que ali, as pessoas tivessem parado de medir valor pelo volume da voz. Havia tempos, em um jantar, a frase "mas está vivo" havia virado a sala de cabeça. Desde então, a casa reassentou sobre alicerces que não tremiam com opiniões alheias. Os objetos ocuparam seu lugar, as pessoas, seu espaço. O café da manhã sob o sol da cozinha não era cenário de um quadro vazio, mas luz real sobre xícaras usadas. E cada novo dia começava com uma certeza simples: palavras altas se esvaem rápido, mas os atos seguram uma casa com a mesma firmeza com que uma mão aperta a de quem teme soltar o último fôlego.